Beleza. Então eu vou apresentar para vocês parte do meu trabalho de doutorado, né, cujo tema foi complexo semi-sanduíche de rutênio 2 areno e produtos naturais, como uma promissora combinação para a obtenção de novos metalofármacos. Esse trabalho foi feito, né, junto do laboratório do professor Alzir, que é o Laboratório de Estrutura e Reatividade de Compostos Inorgânicos, na UFSCar, e também desenvolvido junto ao Instituto de Física também de São Carlos, dentro da área de cristalografia, que foi uma área muito importante para a compreensão do sistema proposto aqui nesse trabalho. Deixa eu passar aqui. Aí. Bem, contextualizando o nosso problema, nós sabemos que a humanidade, desde que se conhece de gente, ela é afetada por uma inúmera quantidade de doenças. Doenças essas que têm afligido o homem, que são de diversos tipos e que mudam o seu perfil com o passar do tempo, com o passar do ano, com a evolução do homem. Por exemplo, nós temos que, há muito tempo atrás, a doença que mais matava no Brasil eram as parasitologias, as doenças causadas por vermes. Com o desenvolvimento de medidas sanitárias, com o desenvolvimento da própria população, essas doenças foram sumindo com o passar do tempo, e a doença que mais passou a causar mortes no Brasil foram as doenças coronárias. Com o envelhecimento da população e o tratamento dessas doenças do coração, o câncer passou a ser a principal doença, a partir, estima-se, desse ano ou do ano que vem, a principal causa de morte no Brasil. Nós estamos em um tempo de coronavírus, né? Para vocês terem ideia, nós sabemos que, em média, nesses 2 anos de pandemia, a expectativa é que o Brasil tenha aproximadamente 500 mil de mortos. Mas, para vocês terem uma noção, o câncer, no ano de 2020, matou 309 mil brasileiros. E isso, ao redor do mundo, vai para casa de milhões, né? Então, é uma doença antiga, é uma doença que vitima bastante pessoas ao longo dos anos, e por ser uma das doenças que mais matam ao redor do mundo, isso reflete no número de drogas aprovadas, né, pelo FDA, que é o Food, Drug and Administration, o órgão que nós conhecemos aí pela mídia, né, que o mundo passou a conhecer um pouco mais agora com o coronavírus, que é o órgão que aprova as novas drogas e regulamenta a aplicação das mesmas nos Estados Unidos. Para se ter ideia, somente no ano de 2020, 53 novas moléculas ou moléculas já conhecidas foram aprovadas para novos tratamentos, né? Essas 53 novas drogas são tanto novas moléculas como moléculas já conhecidas aprovadas para tratar outras doenças. E dessas 53 novas drogas, para se ter uma ideia, 19 delas são moléculas responsáveis ou utilizadas no tratamento do câncer. Isso significa praticamente 36% do total aprovado em 2020 e 26% nos últimos 5 anos. Isso mostra a importância de se estudar essa doença, porque, de fato, é uma das principais causas de morte ao redor do mundo. 2020 só não superou o ano de 2018, que é onde foram aprovados o maior número de drogas na história, que foram 60 novas drogas. Então, o que nós fazemos aqui no Laboratório de Estrutura e Reatividade de Compostos Inorgânicos? Nós sabemos que a química orgânica, ela trabalha com os elementos mais abundantes da vida. E quais são eles? É o carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Esses 3 elementos aqui em laranjinha, né? A química inorgânica, ela se atém a trabalhar com todo o restante da tabela periódica. Os elementos que não são, de modo geral, os mais abundantes em organismos vivos. Então, o Laboratório de Estrutura e Reatividade de Compostos Inorgânicos, ele tem, nos últimos 30 anos, trabalhado com complexos, principalmente de rutênio, paládio, platina e cobre. Esses três metais e os seus complexos, eles têm recebido bastante destaque na literatura, porque sabemos que, por exemplo, o cobre já é um metal essencial, que nós necessitamos dele para viver, já por fazer parte de algumas enzimas e vitaminas, e também, principalmente, por causa desse metal chamado platina. Por quê?
O principal atrativo no tratamento do câncer para moléculas, usando moléculas metálicas, foi a partir da década de 70, onde um cientista chamado Barnett Rosenberg sintetizou uma molécula chamada cisplatina, já conhecida, e observou que essa cisplatina ela tinha a capacidade de inibir o crescimento de alguns tumores. E para você ter ideia, naquele tempo, a mortalidade do câncer era altíssima. Para você, só em termos de números, o câncer de testículo, por exemplo, que é um dos cânceres que afetam os homens, ele tinha uma taxa de morte por volta de 90%, sendo que os 10% que eram curados eram de precoce, diagnóstico precoce. Mas, com o surgimento desse fármaco metálico, chamado cisplatina, esse número se inverteu e a taxa de cura do câncer de testículo passou a ser 90%, com a entrada desse quimioterápico inorgânico no tratamento do câncer. E isso chamou a atenção dos químicos ao redor do mundo, porque a cisplatina é uma molécula muito simples. O que é? Ela consiste nada mais nada menos de um centro metálico coordenado a 2 amônias e 2 ligantes cloreto. Uma vez nos organismos vivos, os ligantes cloretos sofrem hidrólise ao passar para o interior das células, reagindo, formando o aqua complexo. E quando sabe-se que o principal mecanismo de ação dessa molécula é que esse aqua complexo, ao perder os cloros e se coordenar à água, eles, como a água é um bom ligante de saída, se coordenam aos nitrogênios de número 7 dos pares de base do DNA, especificamente a guanina. Essa coordenação direta à guanina forma uma ligação forte, uma ligação de alto caráter covalente e faz com que o DNA perca sua função. Impede que o DNA seja duplicado. Dos principais modos de ação, um dos principais modos de ação nesse caso, acho que deu uma travadinha aqui no vídeo. Opa! Só um minutinho. Aqui, um dos principais modos de ação nesse caso aqui da cisplatina é que ela impede com que o reparo do DNA seja feito. O reparo do DNA ocorre quando esse anel dessa proteína chamada GMP, ele se intercala entre os pares de base e faz a troca dos pares de bases danificados. E a coordenação do metal a esses pares de base impede que essa proteína de reparação do DNA haja e seja efetiva. E quando isso ocorre, a célula automaticamente vê que aquele DNA está irreversivelmente danificado. E ao notar essa danificação irreversível, o organismo naturalmente tira essa célula do ciclo de reprodução e eleva ela a uma morte natural, que na biologia nós conhecemos como apoptose. E isso atraiu a atenção de muitos cientistas para os compostos metálicos, compostos de platina, e também os metais que se encontram ao redor da platina na tabela periódica. Dentre eles, nós destacamos um dos carros-chefes do laboratório do professor Alzir, que é o rutênio. O rutênio, ele possui um fármaco chamado Rapta, que hoje encontra-se em testes clínicos em fase final na Europa. E esse complexo é um complexo bastante interessante, porque ele possui uma estrutura química, se tratando de química de coordenação, bastante clássica. Ele é um organometálico. Nós temos nele carbonos ligados diretamente aos metais, formando aí esse complexo organometálico chamado Rapta. E esse nome Rapta dá-se por quê? Por R por causa do rutênio, o A por causa do areno e o PTA por causa dessa fosfina. Essa fosfina nitrogenada, ela aumenta a solubilidade desse complexo. E esse complexo ele possui uma característica bastante interessante. Dos pontos que se destacam é que, por exemplo, in vitro, quando você trata células tumorais com esse complexo, a inibição é muito baixa, maior que 300 micromolar. Ou seja, quando você pega a célula diretamente e administra esse composto, a toxicidade desse composto é muito baixa para células tumorais. Mas quando você vai para o modelo in vivo, ocorre o contrário. Para você ter ideia, nesse modelo de camundongo,
ocorreu aproximadamente 90% da inibição do crescimento do tumor, né? Da mesma forma que nesse câncer coloretal, 50% da atividade anticarcinogênica e antiangiogênica foi observada também para esse composto. E de igual forma no carcinoma ovariano. Então, é uma característica desses compostos exibirem altas, não exibirem toxicidade nos modelos in vitro, mas nos animais serem efetivos. E por isso tem atraído consideravelmente a atenção de cientistas ao redor do mundo inteiro para os metais no tratamento de câncer. E aqui no nosso laboratório, um dos pontos que mais tem nos chamado a atenção é o emprego da biodiversidade brasileira e dos produtos naturais provenientes da nossa fauna, que é bastante variada, bastante complexa. Uma das árvores que mais nos chama a atenção por sua beleza é o ipê, né? O ipê, ele é bastante conhecido porque, além da sua beleza, ele também possui uma série de produtos naturais que até a medicina popular tem utilizado. Um desses produtos naturais é o chamado de lapachol. O lapachol é um composto que foi utilizado na década de 70, inclusive no tratamento do câncer, tendo algum certo tipo de efeito já em pacientes. Mas com o tempo ele deixou de ser utilizado, principalmente devido ao fato de que ele possui uma atividade anticoagulante considerável, né? Mas a atividade antitumoral desse composto, ele é bastante conhecida e descrita na literatura. E ela pode ser encontrada em todos os tipos de ipê, tanto branco, como rosa, como roxo, mas principalmente no caule do ipê roxo, essa substância é possível isolá-la com bastante abundância. O que nos dá também aí um outro ponto para nós trabalharmos e desenvolvermos novos complexos. Outra planta também bastante interessante e que tem atraído a atenção de muitos cientistas é a Rubia tinctorum. Ela possui as suas raízes avermelhadas, é uma planta europeia, e essa raiz avermelhada tem sido utilizada ao longo dos anos na indústria de corantes, onde quando se varia o pH da solução, onde se tem o pó da raiz dessa planta, consegue-se obter cores que vão desde o amarelo até o carmesim, né? O que tem sido bastante utilizado na indústria têxtil. E essa variação de cor é devida justamente à presença dessa naftoquinona, ou melhor, dessa antraquinona presente na raiz dessa planta, que é a alizarina. E é aplicada já há 4.000 anos e é o primeiro corante a ser desenvolvido industrialmente já em 1869. E essa variação de cor dá-se, primeiramente, aos diferentes pKAs que essa molécula tem, né? Tendo 2 prótons que podem ser desprotonados em taxas diferentes, em pHs diferentes, que levam a uma conjugação de elétrons com esse anel, que já é um anel conjugado. Por isso, essa variação de cores que nós podemos observar para essa planta. E ela tem sido utilizada, por exemplo, aí na pintura. Quando nós temos aqui um caso, esse exemplo dessa pintura, né, do século XVII ainda, onde essa coloração em vermelha é justamente essa tinta onde se usa a alizarina. E também aplicações biológicas. Sabe-se que a alizarina ela possui atração por tecidos ósseos. E ela é utilizada, por exemplo, aqui para corar osso de peixe para fazer, né, microscopias ou outros tipos de análises, por ela possuir um contraste e ser fluorescente. Aqui no nosso laboratório, alguns colegas que trabalharam junto comigo e antes de mim já fizeram essa ligação de produtos naturais com átomos metálicos, visando obter novos complexos. Algum exemplo que nós temos são esses dois aqui. Compostos de rutênio, contendo lapachol e lausona, que são aqueles derivados de produtos naturais que eu falei em primeiro lugar, coordenados também a fosfinas. Essas fosfinas estabilizam o estado de oxidação do rutênio e conferem a ela uma maior lipofilicidade. Quanto mais lipofílico, maior a chance do composto atravessar a membrana das células e poder agir nos mecanismos interiores da célula que levam à morte celular. E olha aqui que interessante. A cisplatina, que é aquele fármaco utilizado no tratamento do câncer hoje, que é um fármaco antitumoral,
Nesse câncer de mama, MDA e MDB 231, ele mostra uma citotoxicidade de 2,43. Os complexos de rutênio lapachol diminuem esse valor de citotoxicidade em quase 20 vezes. Ou seja, a combinação rutênio com produtos naturais, in vitro, ela é mais potente do que a combinação da cisplatina, que é esse fármaco utilizado em praticamente 90% dos tratamentos de câncer ainda hoje. E essa célula aqui é uma célula sadia, uma célula não tumoral. E nós vemos que, por exemplo, esse composto de lapachol com rutênio foi 18 vezes mais ativo na linhagem tumoral do que na linhagem normal, na linhagem não tumoral. E isso consideravelmente maior do que a cisplatina, que tem uma seletividade de 12. Esses compostos no nosso laboratório já foram também testados in vitro, e isso nos deu resultados bastante interessantes. Olha para vocês verem. O composto BMU, que é esse composto de rutênio contendo a naftoquinona lausona, ele exibiu uma diminuição do volume tumoral de melanomas implantados em camundongos similares à cisplatina. Então, ele é tão eficiente como a cisplatina. Enquanto que o composto com lapachol e os ligantes e complexos livres, o desenvolvimento do tumor é normal. E ele leva tanto a diminuição do volume tumoral, como também da massa tumoral. E outra característica muito interessante também é que uma das marcas dos quimioterápicos utilizados hoje e suas características, principalmente os efeitos colaterais consideráveis, que leva à queda de cabelo, que leva à perda de visão, a nefrotoxicidade, toxicidade dos rins e por aí vai. Uma característica da cisplatina, que é aquele fármaco inorgânico que eu falei para vocês, é a alta toxicidade para o tecido do rim. E nós vemos que o animal aumenta o nível de creatinina e ureia quando tratado com cisplatina, ou seja, existe perda da função renal do animal. Enquanto que os nossos compostos com lausona, eles mantêm um nível normal de creatina e ureia no animal, mostrando que os complexos de rutênio com naftoquinonas não são nefrotóxicos e nos trazendo aí a atenção para essa classe de compostos. Aqui já são alguns resultados exibidos na literatura que mostram que essa combinação de rutênio areno e naftoquinonas são promissoras. Nós temos aqui, por exemplo, esse composto de rutênio areno cloro, né? E a naftoquinona, o IC50 na casa de 20 a 98. O que aumenta consideravelmente mais quando nós anexamos a ele uma fosfina, que aumenta a lipofilicidade do complexo, levando a IC50 menor ainda, ou seja, uma toxicidade à célula tumoral mais pronunciada. Por isso, durante o meu doutorado, o objetivo do que eu desenvolvi foi, antes de tudo, pegar esse rutênio, né, montar um quebra-cabeça ao redor dele. Disso tudo visando obter compostos ativos contra o câncer. E esse rutênio, com todas as suas características, com toda a sua importância, ser juntado ao areno, né, que é esse composto que tem sido bastante utilizado, principalmente nesses compostos que têm sido vistos que têm atividade antitumoral, também junto com a trifenilfosfina, que aumenta a lipofilicidade do composto, e também junto com os ligantes oxigênio-oxigênio, que podem ser as naftoquinonas, podem ser as antraquinonas, podem ser ácido benzoico e seus derivados. Por isso, durante o meu doutorado, eu desenvolvi 3 séries de compostos. Os compostos contendo o ácido benzoico, compostos contendo naftoquinonas e compostos contendo as antraquinonas, que foram divididos em 3 séries. E isso tudo visando obter, não é, fármacos aí para o desenvolvimento e para o tratamento de tantas doenças que nós conhecemos que afetam a humanidade. Bem, isso tudo é feito a partir da idealização desses compostos e posterior síntese e caracterização do mesmo, né? E é muito importante a síntese e a caracterização, porque é nessa etapa que nós ajustamos uma série de características dos complexos que vão resultar lá na frente em compostos puros e em compostos que eu posso ter confiança estrutural naquilo que eu estou administrando para o animal, para a célula ou futuramente a um paciente. Então, a primeira série é uma série onde eu parti desse precursor de rutênio contendo a trifenilfosfina, que não é aquela PTA dos outros trabalhos, é diferente,
porque é uma fosfina mais barata, né? Então mais acessível em questão de custos. E troquei os ligantes cloro por o ácido benzoico. Inclusive, utilizando esse ácido benzoico, conhecido como ácido tereftálico, que é um ácido benzoico substituído na posição 1 e 4, eu também sintetizei um composto binuclear. Aqui nós temos um ligante para um centro metálico, enquanto nesse composto nós temos um ligante para 2 centros metálicos. E isso aqui tudo variando também os substituintes na posição R, tendo o ácido benzoico, o hidróxido benzoico e o nitrobenzoico. Na terceira série, foi a série onde eu utilizei as naftoquinonas. Em uma primeira parte dessa série, foram obtidos compostos de rutênio, areno e a naftoquinona com o ligante cloro. E, numa segunda parte da série, rutênio, areno, a fosfina e a naftoquinona. Também variando esse substituinte nessa posição da naftoquinona, sendo ela a lausona, o lapachol e, em terceiro lugar, o 3-estiril-lausona, né, que também foi um outro composto onde nós substituímos, no lugar dessas duas metilas, esse anel aromático, visando haver a influência, não é, da aromatização dessa parte da molécula. Em terceiro lugar, a série com as antraquinonas. Nessa série, a partir dos 3 precursores diferentes, o rutênio-cloro, rutênio-fosfina e o rutênio-trietilfosfina, sintetizou-se 3 complexos contendo a alizarina. E aqui a variação desses 3 complexos é justamente a presença ou não da fosfina e a aromaticidade da fosfina. Aqui nós temos o composto sem fosfina, apenas com ligante cloreto, o composto com a fosfina aromática e o composto com a fosfina com substituintes alifáticos. E a partir da síntese desses complexos, né, que levou bastante tempo para ser otimizada, né, várias tentativas que o tempo não nos permite falar como foi a otimização desse processo, mas, por fim, conseguiu obter-se produtos puros, né, que foram caracterizados por diversas técnicas espectroscópicas e espectrométricas, como, por exemplo, o infravermelho, né, onde nós podemos ver todas as bandas referentes aos grupos funcionais presentes na molécula, como as bandas carbono e hidrogênio, as bandas da carboxila, que são muito interessantes, onde nós podemos ver tanto as bandas simétricas e assimétricas dos estiramentos da carboxila, que se alteram com a coordenação. Aqui, a presença da banda boro-flúor, que está presente no contraíon, porque todos os complexos sintetizados que contêm fosfina são complexos catiônicos. Então, para precipitar, eu preciso de um contraíon para haver o balanço de carga. E também umas bandas bastante importantes nesse caso, que são as bandas metal-ligante, onde nós temos aqui rutênio-fósforo, rutênio-oxigênio e, em menores frequências ainda, o rutênio-cloro. Além disso, nós fizemos também espectroscopia de massas, onde nós conseguimos encontrar o pico, não é, referente ao íon metálico, um complexo não fragmentado, que está aqui por volta de 665 razão massa-carga. Outra técnica também que nos acompanha no dia a dia do laboratório e que é muito importante para conhecer o progresso da reação é a ressonância magnética nuclear. Aqui, para vocês terem ideia, quando eu faço um espectro da solução do precursor, que é esse composto rutênio-clorofosfina, eu vejo esse singleto em 24. Quando eu adiciono os reagentes para formar o complexo, né, imediatamente eu vejo a transformação desse singleto em 24 para o singleto em 35, não havendo nada mais aqui em 24, comprovando que todo o meu precursor foi consumido, levando à produção de produtos e já dando um primeiro indício da pureza do complexo sintetizado. Isso aqui é uma característica bastante interessante. Nessa otimização dessas reações, eu utilizei vários solventes, metanol, acetona, DMSO, e uma molécula muito interessante que foi obtida foi essa aqui. O que eu fiz? Eu peguei o precursor, na presença de benzoato de sódio, e fiz um refluxo bem forte. E isso levou ao surgimento de alguns cristais após algum tempo, cristais cujo sinal de RMN apareciam em torno de 51,6 ppm. E esses cristais foram resolvidos pelo professor Castellano na época, e levou à observação desse complexo enorme que nós estamos vendo aqui,
olha o que aconteceu no meio reacional. Ao refluxar, ocorreu a labelização do ligante areno e levou ao surgimento dessa estrutura inédita. Inédita em vários sentidos. Inédita por não ter sido relatada ainda. E inédita também por se tratar de uma estrutura muito interessante em química de coordenação. Porque em uma estrutura, nós temos todos os modos de coordenação, ou seja, a maneira que metais se ligam a ligantes em uma só molécula. Nós temos o ácido benzoico ligado de forma bidentada, ou seja, ligado por dois átomos ao metal. Nós temos ele na forma monodentada, ligada somente por um átomo ao metal, e também uma coordenação um pouco usual, a forma bidentada em ponte, onde nós temos um átomo de oxigênio ligado a um metal e outro átomo de oxigênio ligado a outro metal. E aqui, em amarelo, as fosfinas que foram omitidas para melhor visualizar os metais e os ligantes. Isso é muito interessante, porque mostra a riqueza estrutural que essa combinação de rutênio, de areno e de ácido benzoico pode levar às diferentes combinações que, consequentemente, vão levar a diferentes propriedades dessas moléculas. Outra caracterização muito importante também é a ressonância magnética nuclear dos variados átomos, hidrogênio e carbono, além de fósforo. E aqui nós podemos ver o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono, onde todos os carbonos da molécula podem ser identificados. Aqui nós temos os carbonos alifáticos, que é o A e B e F. Aqui nós temos os carbonos aromáticos, que são os D e F, do anel do paracimeno. Nós temos os carbonos aromáticos quaternários, que são os carbonos C e E. E aqui todos os carbonos aromáticos dos carbono e hidrogênio, I, J, M da fosfina. E lá na frente, em G, o carbono referente à carboxila. Isso é um dos indícios, né, da coordenação do ligante. Porque esse carbono G, quando ele está livre, ele mostra um sinal em 176 ppm. Quando ele se coordena, aqui nesse complexo, por exemplo, ele vai para 181,2. Nós temos um deslocamento para alto campo. Isso é prova da coordenação, porque a ligação envolve transferência de elétrons do metal para o rutênio. Essa transferência de elétrons leva a um efeito de desblindagem desse carbono, consequentemente fazendo com que ele exiba uma frequência maior, né, uma vez que esse ligante está coordenado. Outra técnica também que nós utilizamos são as correlações 2D de diferentes espectros de ressonância. Nesse caso aqui, nós temos a correlação 2D carbono e hidrogênio. E essa correlação é muito interessante porque ela nos mostra, com certeza, a posição desses átomos de carbono em relação aos hidrogênios. Por exemplo, aqui, como eu sei que esse sinal aqui, por exemplo, é do carbono G, esse sinal é do carbono K, como eu tenho certeza dessa atribuição? É através dessa técnica 2D. Por exemplo, essa técnica é uma técnica de acoplamento a longa distância. Com quem esse carbono 4 acopla, com qual hidrogênio ele está mais próximo? Ou seja, o hidrogênio 11 e o hidrogênio 6. Quando nós vamos aqui para o espectro, nós conseguimos determinar que esse sinal é o sinal do carbono C4, porque ele acopla justamente com o hidrogênio 6 e com o grupo do hidrogênio 11. Da mesma forma, o carbono 1. Esse carbono, ele não acopla com 11 porque está muito longe, mas ele acopla com o 9. E exatamente, eu sei que esse C1 é o carbono, esse carbono aqui, porque ele somente acopla com o sinal do hidrogênio 9. E isso nos dá a certeza da estrutura, né, inicialmente obtida e inicialmente sugerida e finalmente obtida para esses complexos. Aqui nós temos alguns exemplos das estruturas de raio-x obtidas, né? Na primeira série, os compostos com ácido benzoico, os compostos com ácido benzoico com o nitrato substituído, grupo NO2, o composto binuclear, onde eu tenho um ligante para 2 centros metálicos. Na segunda série, nós temos esse exemplo aqui do composto com cloro e a naftoquinona, o composto com fosfina e a naftoquinona. Na terceira série, nós temos outro exemplo bastante interessante também, do composto rutênio-areno com cloro e com a fosfina não aromática. Né? Então, nós temos na difração de raio-x a confirmação estrutural
de todas as estruturas, né, diferentes precursores que nós partimos. Além também de uma vasta discussão de comprimento de ligação que foi feita no trabalho, mas que nesse primeiro momento eu não apresento para vocês. Uma dos importantes estudos que tem que ser feito com os nossos complexos é a sua estabilidade. Por quê? Nós sabemos que o emprego que nós desejamos fazer com os nossos complexos é para o tratamento de doenças, nesse caso, o câncer. E quando eu quero entender como esse metal, como esse complexo age frente a uma doença, eu preciso saber se ele é estável ou não. Se ele chega inteiro ou não até a célula, até o parasita, até a bactéria que eu quero tratar. E nós preocupamos aqui no laboratório em conhecer essas características. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é conhecer a estabilidade desses complexos, primeiramente nos solventes que nós utilizamos para dissolvê-los, e em segundo lugar, no meio biológico onde nós administramos, onde nós cultivamos as células, que é o meio onde as células estão, onde vai acontecer todo o processo, né, que nós estamos estudando. E para vocês terem ideia, o composto A1 da primeira série, por exemplo, ele foi estável na mistura acetona RPMI. E a RPMI é o meio biológico utilizado para o crescimento de algumas células tumorais. E nós vemos essa estabilidade em até 48 horas. E o que esse experimento me diz? Até 48 horas eu tenho a garantia que eu estou entregando esse complexo intacto para a célula, né? Isso é uma informação bastante importante. E isso obedecendo a regra de que a concentração desse solvente que eu uso é menor do que 0,5% no meio de cultura onde eu estou empregando, né? Então, eu confirmo que a série A é uma série estável no meio de cultura. A série B já foi um pouco diferente. E aqui começa uma história muito interessante. Os compostos de rutênio, areno, fosfina e a naftoquinona, eles foram compostos que foram planejados para serem estáveis, né? Mas quando nós dissolvemos na mistura DMSO e RPMI, já em 0 horas, ou seja, o tempo de eu preparar a solução e colocar essa amostra do RMN, já me mostrou a formação de um subproduto, que com 24 horas se transformou em vários outros produtos. Nós contarmos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 subprodutos provenientes da dissolução, da solubilização desse composto no meio biológico RPMI. Isso nos mostra que esse composto é um composto instável. Mas só que nós temos uma característica a se destacar. Com 48 horas, nós vemos que aquilo que era original praticamente não existe mais, e nós temos que se sobressai um produto por volta de 38 ppm, né? E eu fiz esse acompanhamento com todos os compostos e vi que somente em DMSO, essa também era uma transformação que ocorria. Em 6 horas, eu tenho que esse complexo com lausona já estava completamente na forma do composto em 38 ppm. Da mesma forma, todos os outros com taxas diferentes, com estabilidades diferentes. Mas, por exemplo, aqui, enquanto em 6 horas esse composto se transforma completamente, esse aqui, em 48 horas, ainda tem ainda um pouquinho do precursor anterior, né? Mostrando que todos eles levam à formação desse subproduto, mas que são compostos, em primeiro momento, instáveis. E aqui está como a difração de raio-x, a cristalografia, nos auxiliou a compreender esse fenômeno. O que aconteceu? Justamente na solução onde eu tinha esse complexo e o meio biológico, eu observei a formação de cristais. Isso é uma coisa muito pouco usual, porque o meio biológico possui uma dezena de substâncias, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, sais dos mais variados, e alguma coisa aconteceu que levou à formação desse produto. Como eu observei a formação de cristais do meio biológico, quando eu fui até o difratômetro, realizei a medida, olha o que eu ouvi. O que estava se formando? Na mistura meio biológico com o meu complexo, ocorria a labelização do ligante areno
e coordenação de moléculas de DMSO, tanto no composto com fosfina como no composto sem fosfina. E quando eu fiz a ressonância magnética nuclear dessa mistura, isso se comprovou. Olha o que eu estou vendo aqui. Eu observei que o composto, na presença de DMSO e do meio biológico, leva à labilização do ligante areno e coordenação de DMSO. E também, no caso da fosfina, o surgimento de um cloreto, porque o que mais tem no meio biológico é cloreto, né? E isso pode ser acompanhado por RNN, onde nós vemos que, com o passar do tempo, o sinal do areno coordenado vai diminuindo, olha aqui ele diminuindo, e o sinal do areno livre vai aumentando, confirmando o que o raio-x nos mostrou, né? Isso foi bastante interessante, levando à proposição de mais uma nova série de compostos para esse trabalho. Agora, sendo sintetizado esses compostos que foram observados a sua formação no estado do estudo de estabilidade. O primeiro com o rutênio, naftoquinona e o DMSO com o cloreto, e o segundo, rutênio, naftoquinona, DMSO e a trifenilfosfina. E levou também à descoberta de várias outras estruturas cristalinas dessa nova série de compostos provenientes da instabilidade daqueles compostos no meio biológico. Aqui está a caracterização. Nós temos que esses compostos são estáveis em DMSO e RPMI até 24 horas, porque são os produtos de instabilidade do composto interior. Aqui nós temos a caracterização dos mesmos também por ressonância de hidrogênio. E aqui também temos a estabilidade do composto com a antraquinona, que mostra que, diferente do composto anterior, ela é mais estável, onde em até 48 horas nós temos somente a formação de 20% de subprodutos, diferente do composto anterior. Por quê? Isso eu vou explicar para vocês mais à frente. Então, já que eu conheço os meus compostos, conheço o que eles levam à formação em meio biológico, vamos aos estudos biológicos. Na primeira série, nós fizemos os testes de inibição do crescimento celular, de citotoxicidade, frente a diferentes células. O primeiro grupo de células são células de tumor mamário. O segundo grupo, A549, células de tumor de pulmão. E a terceira série, célula de tumor de próstata. E aqui, consecutivamente, as respectivas linhagens não tumorais, de mama, de pulmão e de próstata. Nós observamos o seguinte, que o composto mais ativo foi o composto mais simples nesse caso. Foi o composto contendo ácido benzoico, onde nós temos que, de modo geral, ele exibiu os maiores índices de seletividade, né? Não sendo tão bom quanto a cisplatina, mas sendo melhor do que o precursor, sendo 3,5 vezes mais ativo, né, para a célula tumoral do que para a célula não tumoral, no caso da linhagem de mama. O que nos mostra que essa coordenação, de fato, leva à produção de compostos mais citotóxicos. Outra característica muito interessante também é os estudos de morfologia celular que nós fazemos aqui no laboratório. Olha para vocês terem uma noção. Aqui nós temos a célula de câncer de mama, a MDA-MB231, e o comportamento dela com o passar do tempo. Nós temos esse experimento controle, quando nós colocamos essa célula em cultura, a tendência dela é, na presença de nutrientes e na presença de tudo que ela precisa para crescer, é se multiplicar e encher a placa de células. Principalmente porque ela é tumoral e é de crescimento rápido. Quando eu administro os complexos, nós vemos que, mesmo ele tendo uma alta citotoxicidade, eu sei que esses compostos estão matando, o crescimento dessa célula é normal. Isso é bastante interessante, por quê? Porque mostra que o dano feito a essa célula, mesmo sendo ela tumoral e mesmo ela estando morrendo, não é tão grande assim, mostrando que ele também pode ter, né, uma baixa toxicidade para o tecido sadio, uma vez que eu tenho que avaliar também os efeitos colaterais. Nós só vamos ver em 24 micromolar a diminuição do número de células, como podemos ver quando nós comparamos com o controle, mostrando que eu posso utilizar altas doses desses compostos, sabendo que ele tem uma toxicidade considerável. Né? Quando nós vemos aqui que essa confluência é menor. Outra teste também que nós realizamos é esse teste onde nós avaliamos a formação de colônias. Como assim?
No experimento controle, quando eu semeio células, nesse caso aqui de MCF7, que é uma célula que forma colônia de células, a tendência natural é ela formar essas colônias que crescem tanto em número de células como também se esparramam. Nós sabemos que um dos principais mecanismos que as células tumorais possuem para ter sucesso como doença é a metástase, quando ela migra para outro tecido e consegue ter sucesso em crescer, em se fixar e em se multiplicar. Os nossos complexos, nós podemos ver aqui, quando nós aumentamos a concentração dos mesmos, nós vemos tanto a diminuição do número de colônias, né? Nós temos aqui a área das colônias diminui com o aumento da concentração, como também a intensidade dessas colônias. Isso nos dá uma possível ação antimigratória desses compostos, que nos permite atribuir a esses compostos não só uma atividade antitumoral, mas também uma atividade antimetastática. Essa atividade antimetastática nos é confirmada nesse experimento, que nós chamamos de inibição de migração, ou ensaio de wound healing, fechamento da ferida. O que acontece nesse ensaio? Nós temos aqui a célula controle. Nessa camada de células controle, nós fazemos um risco. E com o passar do tempo, como essa célula é uma célula migratória, ela vai se movendo, até fechar completamente o risco formado. Os nossos compostos, na maior concentração, eles inibem esse fechamento do risco. Por exemplo, em 48 horas, na maior concentração, nós temos que esse risco não foi ainda totalmente fechado, enquanto que no controle esse risco não existe mais. Isso nos comprova, né, que os nossos compostos possuem essa ação, possível ação antimetastática por inibir a migração também. Outro ensaio bastante importante desse grupo de compostos é a capacidade dessas moléculas de interferir no ciclo celular dessas células, o ciclo de reprodução celular. O ciclo celular é dividido em duas grandes fases. Primeiro, a mitose e a intérfase. Na mitose, sabe-se que é onde ocorre, de fato, a divisão celular, que é a prófase, metáfase, anáfase, telófase, enquanto que na intérfase ocorre a preparação dessa célula para a divisão celular em três fases. A fase G1, G0, onde a célula sintetiza proteínas para duplicação do DNA. A fase S, onde o DNA, de fato, é duplicado. E a fase G2, onde há também a síntese de proteínas para a divisão celular, né? E a fase sub-G1. A fase sub-G1, né, esse momento, é muito importante para a célula, porque quando ela vai para a sub-G1, é quando ela vê que ela não possui, primeiro, ou a necessidade de se duplicar, ou também ela tem algum mecanismo que ocorreu no interior dessa célula que levou a um dano. E quando essa célula sofre um dano, ela também vai para essa fase sub-G1. Isso é bastante interessante e se traduz nos nossos resultados. Nós vemos aqui em vermelho que, com o aumento da concentração dos complexos, nós temos um aumento de número de células em sub-G1, mostrando que a célula está detectando que os nossos compostos estão levando à alteração das suas estruturas internas, e levando à alteração da sua estrutura interna, essa célula decide sair do ciclo de reprodução celular. E isso é bastante importante no nosso caso. Outro ensaio também feito, que é bastante interessante, é a capacidade do metal de se acumular na célula. Todos os mecanismos que nós propomos é a partir do princípio que esse composto está conseguindo entrar na célula e agir no DNA, nas proteínas, e assim levar à morte celular. Nós podemos detectar a quantidade de metal nessas células a partir do estudo de acúmulo celular pela técnica de CPMS. Aqui nós temos esses dados que mostram que o composto consegue consideravelmente se acumular na célula, enquanto que no meio de cultura inicial nós temos essa quantidade de rutênio, no meio de cultura final nós temos essa outra quantidade, e isso que falta aqui no meio de cultura final é justamente aquilo que se acumulou na célula tumoral. Isso nos comprova que o composto está entrando na célula e se acumulando nas estruturas internas dessa célula que nós estamos estudando. Na série das naftoquinonas,
Nós também pudemos obter os valores de C50 para todos os complexos, que foram, de modo geral, 12 compostos, e nós tivemos resultados muito interessantes. Nós vimos que, quando ocorre a labilização do ligante areno, essa citotoxicidade dos compostos sem fosfina aumenta consideravelmente, passando de maior do que 50 para 0,6. Isso é um aumento muito grande. Ou seja, o que de fato é a espécie ativa não é o composto com areno, é o composto sem areno. E isso é comprovado por esses valores de C50, onde nós vemos que em todos os casos os valores de C50 caem da molécula com areno para a molécula sem areno. O que não ocorre com a fosfina. Com a fosfina, esses valores são similares. Por quê? Porque na fosfina, ela não foi observado que elas eram mais instáveis do que o grupo de complexos sem fosfina. E isso mostra que já na administração inicial, o areno já foi embora e eu já tenho a espécie que eu sintetizei depois e que eu identifiquei por cristalografia. Por isso, os valores de C50 do B4 a B6 e do B10 a B12 são similares. E aqui também a seletividade, onde se destaca esse composto B12, onde nós tivemos o maior índice de seletividade frente à célula de mama, nesse caso a MCF7, onde o composto foi 4,6 vezes mais ativo para a linhagem de mama do que para a linhagem normal de mama. Aqui também o ensaio de morfologia, onde nós vemos que somente nas concentrações em 12 horas, B12, na concentração de C50 em 48 horas, nós temos a perda da morfologia celular, mostrando que eu posso trabalhar com a célula nessas concentrações, garantindo a integridade dessas células. Né? Também, de forma similar, o composto inibe tanto o número de colônias, como também a intensidade dessas colônias, mostrando uma possível atividade antimetastática para esses complexos. E o ensaio também que nós realizamos, nesse caso, foi o ensaio de interação com o DNA. Nós vimos que o principal mecanismo de ação da cisplatina é a sua ligação com o DNA. E nós conhecemos que o DNA pode se ligar aos complexos de 3 diferentes formas. Esse complexo pode se intercalar entre os pares de base, que é o modo de intercalação. Esse complexo pode se intercalar entre as hélices do DNA, que nós chamamos tanto de sulco maior como o sulco menor, ou esse composto pode ter uma interação considerada fraca, ou interação eletrostática, que é somente entre as cargas. Como eu tenho que o DNA é um complexo de carga geral negativa, nós temos que ele pode interagir com moléculas ou substâncias que são catiônicos, que é o que ocorre aqui nesse caso. Ou então interações covalentes, que é o caso do DNA, onde existe uma ligação, né, de caráter covalente entre a biomolécula e o complexo. Nesse caso aqui, nós fizemos um estudo da divisão dos diferentes tipos de DNA, né, por eletroforese em gel, em diferentes concentrações dos compostos. E nós vemos aqui, enquanto esse composto que é intercalador, com o aumento da concentração, ele leva a desaparecimento das bandas referentes ao DNA, os complexos praticamente não alteram as bandas do DNA, mostrando que essa interação do complexo DNA não é tão forte assim, nem a ponto de levar ao sumiço das bandas. E isso é esperado, porque eu não espero a labilização de ligantes e coordenação ao DNA. Eu espero somente interações fracas para esse tipo de complexo que eu sintetizei. Outra teste também que nós fazemos de interação com o DNA é a titulação espectrofotométrica, onde eu adiciono alíquotas de DNA a uma solução de complexo e vou analisando como as bandas desse complexo, no UV visível, vai se comportando. E nós temos aqui, por exemplo, que quando eu adiciono o DNA ao complexo, nós temos uma queda na banda do complexo maior do que o efeito de diluição. E essa queda na banda do complexo nos indica que existe algum tipo de alteração eletrônica do complexo, além do efeito de diluição que eu estou observando. Comprovando, então, a alteração, não é? E a interação desse complexo com o DNA, na ordem de 10 a 2 para o composto C3
e de 10 à quarta potência para o composto C1. Isso é comprovado aqui também pela eletroforese em gel, onde nós vemos que enquanto C1 e C2 ele mantém as bandas do DNA, o C2 e C3, perdão, mantém as bandas do DNA, C1 leva ao completo desaparecimento dessas bandas, mostrando que ele está interagindo com o DNA, está fragmentando esse DNA e está, consequentemente, levando ao sumiço dessas bandas, comprovando que C1 interage com o DNA, enquanto C2 e C3 a priori não interagem. Outra característica muito interessante também foi quando nós exploramos a fluorescência da alizarina. Nós sabemos que a alizarina é um ligante fluorescente. Ela absorve em 420, né, nanômetros e emite em 600. E essa característica se manteve quando ela é coordenada ao rutênio. E isso nos permitiu fazer um estudo de acúmulo da alizarina nas células. E esse estudo foi bastante interessante. Aqui nós temos as células de MCF7, que é uma célula de tumor de mama, e nós temos que, quando nós irradiamos a mesma em 420 nanômetros, coletando a sua emissão em 600, nós tivemos que o composto ele emite fluorescência dentro da célula, comprovando que esse composto é internalizado pela célula. E quando nós marcamos o núcleo da célula, essa marcação é feita com esse colorante chamado DAP em azul, nós vemos que os nossos compostos não só entram dentro da célula, como eles acumulam no núcleo. Nós vemos que, na maioria dos casos, o vermelhinho está dentro do azul. Em azul é o núcleo, e dentro do núcleo está o DNA, que é onde o nosso complexo interage, que é justamente o C1, levando ao acúmulo maior desses complexos no núcleo da célula, o que é uma informação bastante importante para os nossos estudos. Então, concluindo, parte do trabalho, né, que eu desenvolvi, mostrando para vocês quais as conclusões que nós tiramos, é que é a seguinte. Vocês viram que a primeira e a segunda série, elas foram menos estáveis, enquanto que a terceira série foi mais estável. Qual a diferença estrutural ao longo dessa série? Essa resposta está principalmente aqui no tamanho do anel formado entre o metal e o ligante. Nós temos que nessa primeira série, esse anel possui 4 átomos, nessa série 5 átomos e nessa série 6 átomos. Essa primeira série, por ser formada por 4 átomos, nos leva à formação de um anel muito tenso e, consequentemente, pouco estável. Enquanto que na última série nós temos esse anel de 6 átomos, consequentemente mais estável e menos tenso. Por isso que a terceira série é mais estável em relação às outras duas que exibiram instabilidade. Os compostos foram claramente mais ativos para a célula tumoral de mama, e os compostos com fosfina foram comprovadamente mais citotóxicos, devido ao motivo que nós já sabemos, que é devido à lipofilicidade maior da fosfina e, então, consequentemente, essa característica atribuída aos complexos contendo fosfina. Temos que também a labilização do ligante areno faz com que leve à produção dos profármacos, né, que é o composto sem areno, né, faz com que o composto com areno seja um profármaco, né, e o composto sem areno seja um complexo ativo de fato. O composto mais citotóxico foi esse, o composto sem areno, com 3-DMSO e com esse lapachol, o 3-estiril-lausona, né? O composto que mais inibiu a migração celular foi o composto contendo a alizarina, e todos os compostos levaram ao acúmulo em sub-G1, mostrando que os nossos compostos provavelmente levam a célula a identificar o dano e levar à morte por apoptose. Então, o composto A1 e C1, por técnica de CP e por técnica de microscopia confocal de fluorescência, nós vimos que eles são capazes de acumular nessas células, e todos os ensaios biológicos confirmam que essa proposta da junção de rutênio, areno e produtos naturais é uma promissora combinação para a obtenção de novos metalofármacos, que foi o objetivo desse trabalho. A primeira série desse complexo já foi publicada numa edição especial, né, a convite, por ocasião do aniversário do professor Henrique Toma, do Journal of the Brazilian Chemical Society. Né? Quem quiser procurar esse trabalho já encontra-se publicado.
e os demais estão em fase de edição e de escrita desses artigos. Agradeço, né, a todos que colaboraram, primeiramente os técnicos do departamento, os órgãos de fomento, né, ao professor Castelano, professor Javier, que foram muito importantes nesse trabalho, por disponibilizarem, né, tanto o conhecimento de raio-x, como também o equipamento, né, de raio-x, que foi essencial para conhecimento dos subprodutos da instabilidade desses complexos. E o meu muito obrigado a todos. Né? Acho que eu falei um pouquinho a mais, mas acredito que posso ter falado para vocês parte do que eu fiz durante o meu doutorado. Muitíssimo obrigado, João. Vamos dar uma batida de palmas aí para o João, aí para sua palestra. Valeu, obrigado. Muito bem, João. Muito obrigado aí pela sua palestra. Realmente muito interessante ver como você tem um projeto que vai saindo desde o início, bem planejado, e vai evoluindo aí de acordo com os resultados que vai achando para encontrar aí alguns resultados tão importantes, né, e o avanço do assunto. Alguém tem uma pergunta para fazer para o João? Então, eu tenho um comentário para o João que eu achei bastante interessante. Primeiro, antes de mais nada, achei muito legal a sua apresentação, bastante didática, porque eu não conhecia muito sobre esses complexos e eu acho que deu para ter uma ideia de como eles funcionam. Eu acho que as imagens que você trouxe, mostrando como se formam as ligações, foi muito legal. Uma coisa que me chamou a atenção também, João, foi o seguinte: você usou infravermelho, né, para fazer a caracterização. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho por que você utilizou o infravermelho e qual foi a estratégia. Você usou isso mais no início, usou mais no final do processo de caracterização? Fiquei um pouco curioso. Não, o infravermelho é muito importante aqui no desenvolvimento do nosso trabalho, porque essa interação do metal com o ponto de coordenação, ele leva à alteração do perfil das bandas, desse ponto de coordenação. Como a coordenação ela se dá principalmente por grupos funcionais, e esses grupos funcionais exibem bandas muito específicas no infravermelho, quando ocorre a coordenação, as bandas se deslocam. E se ele se desloca para mais, ou para maiores ou para menores frequências, nos dá informação acerca da coordenação e do tipo de coordenação. Por isso, a primeira coisa que nós fazemos aqui no laboratório, quando nós temos o nosso pó, é correr para o infravermelho. Porque o infravermelho vai ser uma das primeiras informações se a coordenação ocorreu ou não, se o composto é catiônico ou não. Por quê? Eu utilizo um contraíon, por exemplo, o PF6, o BF4, né? E eles possuem bandas muito específicas, boro-flúor ou fósforo-flúor, e quando eu faço o infravermelho, ela vai sempre ser a banda mais intensa. E o infravermelho vai dar uma série de informações sobre a presença de contraíon, sobre a carga do complexo e sobre o modo de coordenação. Então, eu posso falar que é uma das técnicas iniciais que nós fazemos, é o infravermelho. Porque a informação estrutural completa nós vamos ter com o raio-x, mas não são todos os complexos, né, que formam cristais, não são todos os complexos, né, que vão nos permitir já de imediato obter esses cristais. Então, com o infravermelho, a gente consegue matar uma série de dúvidas acerca do que nós obtivemos. Olha que legal, João. E essa é uma boa notícia exatamente pelo seguinte: como você está chegando no laboratório, você também vai ter mais acesso ao nosso Raman, onde a gente pode complementar algumas dessas informações que você encontrou no infravermelho, exatamente nessa fase inicial. O que é muito legal, porque como são técnicas complementares, outra coisa também interessante é o seguinte: você tem trabalhado com alguns compostos até, vamos dizer assim, que envolvem proteínas também, né? É isso, né, João? Envolve interação com biomoléculas, como a albumina, que eu não apresentei aqui, mas foi um teste que eu fiz, o próprio DNA. Exatamente. Então, isso é bem legal, porque existe uma possibilidade do Raman, que se chama CERS,
que justamente explora esse tipo de ligação, esse tipo de interação, que é uma coisa que a gente sempre teve vontade de implementar aqui e pode ser uma grande oportunidade para complementar também o seu trabalho. Bem legal. Que legal, Marcelo. A gente pode conversar sobre isso, porque as técnicas de interação entre complexos e metais, elas não são técnicas definitivas. E quanto mais ferramentas para se comprovar essa interação, melhor. Então, acho que seria, de fato, uma técnica a mais aí para a gente comprovar a existência dessa ligação entre complexo e as biomoléculas. A gente pode conversar melhor sobre isso. Ah, com certeza. Obrigado aí pela resposta, João. Legal, Marcelo. Sim, eu gostei muito da tua apresentação, principalmente aquela caracterização que você fez do infravermelho. Você poderia apresentar, mostrar essa aí? É uma das primeiras aí, onde você mostrava o infravermelho com todas as suas bandas e as caracterizações. Peraí. Tudo bem, Cecília. A gente vê você. Vai ser a próxima, aqui. Essa daí, vê? Essa daí é muito interessante. Justamente estamos com o Paulo e o Lucas trabalhando nessa parte de caracterização de espectros, né? E como esses espectros caracterizam os grupos, né? Então, esse tipo de caracterização é muito interessante para o que vem ele. Basicamente, o Lucas e o Paulo estavam aprendendo a trabalhar com espectroscopia, fez uma medida e mandamos ele a analisar. Então, isso que você tinha mostrado aí, como essa espectro dá características próprias dos compostos, é muito interessante. Se você puder falar assim, um pouquinho sobre isso, ajudaria. Legal. Foi até o que eu pensei, porque como eu apresentei meu trabalho como todo, ele tem um foco biológico, eu fujo um pouco da caracterização, que é algo já batido para nós aqui, sabe? Mas eu posso montar para vocês uma apresentação puramente espectroscópica, das caracterizações que nós fazemos no dia a dia do laboratório. Isso seria bem interessante. Tá? Bem interessante. A gente pode discutir com o Marcelo, não é, Marcelo? Exatamente, é muito interessante. Para fazer alguma coisa similar com Raman, tá? E fazer aqui essa contratação de infravermelho e Raman e continuar essa discussão dos avanços, certo? Beleza, sim, isso ajudaria bastante. Bem, ajudaria bastante, João. Eu acho que uma sugestão até, João, depois a gente pode conversar, a gente pode fazer junto uma caracterização de um composto, onde a gente tiraria o infravermelho e o Raman. Eu posso tirar um Raman em alta resolução, ou seja, para ver todas as bandas realmente, e você, por exemplo, poderia tirar um infravermelho do mesmo. E legal. A gente fazer a caracterização junto e apresentar. Acho que ia ser legal. Vai ser, não, legal, Marcelo. Muito bom. Podemos fazer sim. Né? A gente vê aí como que as duas se casam aí, né? E acho que isso vai dar bastante informação legal para a gente. Legal. E eu acho que isso, pelo menos essa primeira interação que a gente pode ter, pode dar uma ideia do que a gente pode fazer em termos de colaboração dentro do grupo. É bom para você, que vai conhecer um pouco mais da potencialidade do Raman, e para mim, que vou entender um pouco melhor do infravermelho, e para o grupo como um todo, que vai ver o resultado dessa interação. Vai, Javier. É isso mesmo aí. Isso é muito bom, porque aqui no laboratório nós já sabemos muito bem como as bandas dos grupos funcionais reagem com a coordenação, mas de Raman não temos ideia nenhuma. E existem algumas informações que às vezes passam batido no infravermelho, que às vezes o Raman pode nos trazer essa resposta. Com certeza. Então, João, pensa um pouquinho, depois a gente conversa, se você tem algum composto que você quer investigar, e a gente pode fazer essa primeira interação e montar uma apresentação depois. Perfeito, pode ser, tranquilo. Já tem até em mente aqui o que eu quero.
Legal, perfeito. Então, eu acho que a possibilidade de incluir o Raman dentro da pesquisa pode chegar a ser muito interessante, principalmente porque você tem duas coisas. Por um lado, você pode ter informação estrutural, assim como você falou, né, da ligação, da entrada do ligante, né? E o outro é que o Raman não precisa fazer em solução. Sim, sim. Não precisa somente ser um cristal. Entendeu? Então, a gente poderia tentar montar aí um projeto para tratar de fazer uma como chama, complementaridade, ver o que faltaria dentro do equipamento do Raman, entendeu? Para implementar esses estudos. Então, por exemplo, você poderia ver a entrada do ligante diretamente na solução, então você não precisaria fazer isso, poderia fazer isso de uma forma rápida. Legal. E, ao mesmo tempo, você poderia estudar aquela, como se chama, complementaridade com o DNA, né? Então, essas são duas coisas que poderiam chegar a ser bastante interessantes. Mas, para isso, a gente precisaríamos de alguns aditamentos que a gente poderia tentar formar, fazer um projeto. Sim, eu vou dar uma lida na literatura sobre essa técnica que o Marcelo falou, essa específica, né, de interação com proteínas. Eu acho que isso é bastante promissor, sim. Devido à carência de técnicas, né, para estudar a interação. Exatamente, porque o Javier e João, o CERS, na verdade, por que ele é tão interessante quando você vai trabalhar com a interação de proteínas? Ele, na verdade, significa que você está aumentando o sinal Raman, colocando, o que a gente faz, basicamente? A gente vai colocar isso num substrato. Esse substrato vai interagir com o seu composto, aumentando o sinal Raman. Então, ou seja, o que era muito fraco no Raman convencional, a gente consegue ver o sinal extremamente amplificado. E isso é muito legal, porque às vezes é muito difícil ver por outras técnicas. E no CERS, a gente consegue isso com bastante precisão. Uma das coisas, quando a gente compara com o infravermelho Raman, é a questão da resolução. Você, no Raman, consegue uma resolução um pouco maior. O que significa isso, sendo específico? Falando em centímetros a -1, eu consigo uma resolução de 1 centímetro a -1 no meu espectro. Então, quer dizer, isso a gente consegue resolver umas 4 anos. Então, você vê que coisa legal, né? Dá para a gente trabalhar assim, João. Isso é legal. Legal. Isso é em sólido ou é em solução, Marcelo? Então, isso em sólido a gente consegue essa resolução um pouco maior, né? Em líquido, a gente também consegue, só que a resolução já não é tão grande. Então, em líquido, em geral, a gente tem que pipetar, e dependendo do solvente que você tem, a gente precisa fazer isso depressa, porque você tem evaporação, né? Ah, tá, legal. A vantagem que a gente tem é que eu tenho 3 lasers aqui, que eu posso, por exemplo, evitar fluorescência, essas coisas. Então, dá para fazer. Uma vez que você escolheu o composto, a gente pode fazer esses testes. Tá certo? Legal, Marcelo. Eu preparo aqui, por exemplo, uma solução com diferentes concentrações de complexo e DNA, por exemplo. Já levo isso pronto, a gente vai pingando e medindo aí. Exato. A gente pode utilizar também aqueles, como se chama, aquele recipiente do UV. A gente tem um par desses aí. Ah, tá. A gente pode experimentar nele. Agora, no CERS... Porque esses daí são específicos para a espectroscopia, né? Então, esse daí talvez seja bem mais interessante, porque aí você teria na cubeta. Esse é cubeta UV, entendeu? E isso evitaria a evaporação. No caso da cubeta, aí o que acontece? Se eu tenho a cubeta, ou, por exemplo, esse material fechado, aí eu tenho que usar o microscópio, eu vou utilizar uma coisa que chama confocalidade do Raman. E aí eu consigo focar em termos de profundidade
e consigo, por exemplo, sair do container, né? No caso a cubeta, e mirar exatamente no líquido. Essa é uma possibilidade. Só que, por exemplo, no caso dos SERs, qual que é a vantagem? Se a gente primeiro precisa de uma plaquinha com o substrato. Por quê? Para a gente conseguir ampliação. Então, acho que, João, num primeiro momento, a gente pode fazer primeiro um Raman convencional, um composto seu, para a gente fazer a caracterização para o infravermelho e por Raman, e depois a gente pode estudar qual que é o melhor substrato SERS para a gente poder fazer esse com DNA. Porque a gente precisa acertar primeiro o substrato que vai maximizar esse sinal. Legal, legal. Isso aí é questão de otimização, né? Exatamente. Perfeito. Acho que se a gente fizer primeiro com um composto sólido, a gente faz para você sentir como é que é a técnica, e depois a gente senta junto e faz a investigação do melhor substrato, aí sim a gente vai fazer o SERS. Aí precisa dessa etapa também. Legal? Legal, legal. Uma coisa que poderíamos estar começando a pensar, que inclusive isso poderia ser pensado como um projeto para jovem pesquisador, para você, João. Sim, sim. É bastante interessante, sim. Dentro do projeto Pronex, Uhum. que a gente tem com a Sírio Castellano, uma forma de estender teu postdoc seria isso. Não, isso é interessante, porque, de fato, para nós é algo extremamente novo. A utilização do Raman para a interação com biomolécula, que é algo que nos interessa bastante. Legal. Perfeito. Vocês viram essa estrutura aqui? Isso aqui, para um químico inorgânico, quando vê isso aqui, pula de alegria, sabe? Uhum. Você ter os 3 modos de ligação numa só estrutura cristalina, isso foi bastante inédito. Não, o que eu fiquei assim surpreso é ver a água lá dentro. Sim, olha lá, uma aguinha. E como aí que está? Não conseguiu determinar a posição, os hidrogênios, né? No raio-x, a resolução não permitiu colocar certinho os hidrogênios. O que eu fiz? Consegui fazer o EPR do cristal. Com o EPR, eu confirmei que eu não tinha rutênio 2, mas sim rutênio 3. Ou não tinha rutênio 3, mas sim rutênio 2, o contrário, né? E para que esses 2 metais fossem rutênio 2, aqui tinha que ser uma água. Aí conseguimos fixar a água lá, refinou bonitinho, até diminuiu o R. Olha que legal. É que eu tivesse esperado um cloro lá dentro, alguma sim. estilo. Entendeu? Alguma coisa assim. Não, realmente tivesse esperado uma água cristalizar nesse daí. É uma aguinha ligada em ponte. Ô, João, e esses cristais eram grandes? Não, esses cristais não eram tão grandes assim, não. Eram pequenos, tipo 0,1 por 0,1 por 0,3. Entendi. Mas o professor Otacílio, ele consegue fazer EPR desses cristais. Que interessante. Porque eu já olhei, eu pensei em nêutrons, né? Porque em nêutrons, diferente do raio-x, você consegue ver os átomos de hidrogênio, porque a gente consegue estimar a partir do comprimento, né, da distância de ligação. Eu até fiz um trabalho com minerais e a gente consegue ver também. Isso é muito legal. Legal. Difração dessa possibilidade. Bem interessante. E também outra coisa muito legal aqui foi o fato de cristalizar no meio biológico. Porque o meio biológico tem tanta coisa. É proteína, é aminoácido, é enzima, é antibiótico. E o composto formou cristal no meio biológico. E isso daí é um metanol? É o quê? É o solvente esse que tem... Sim, é um metanol. Que estava fazendo metanol hoje? A reação é em metanol. A reação é em metanol. E água, vocês sabem, tem em tudo, né? E a água está em todo lado. A água está em tudo. Entendi. E você fez isso a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, João?
Você está falando a síntese ou a coleta? A síntese. Não, em refluxo, em mais ou menos 80 graus. Ah, Ele foi em refluxo. Por isso que virou, forma vários subprodutos, porque é uma característica do precursor ser instável, né? uhum, Jogar aquele areno fora, o que já é outra discussão em questões eletrônicas. entendi. Bem interessante. Perfeito. Bom, senhores, por enquanto isso é só.